Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mágila com você, hoje 9/11. Hoje teremos programas bem especiais, viu? Convidados especialíssimos, Marina Lopes, com seu filho Levi, falando da importância de ter um filho autista em casa. Todas as suas experiências, ela vai contar aqui conosco. Tenho certeza que todas as mãezinhas que estão assistindo vão amar. E também teremos a Silvana Ribeiro, com linha de crédito para MEI e microempresas. Vamos aí a vinheta. Sentir tua energia. Oi, Marina Lopes, tudo bem, querida? Como é que está? Mais um prazer meu te recebê-la aqui de novo no nosso programa Mágila com você. Você que já esteve aqui falando de um assunto tão importante, que é a questão dos benefícios, né, os seguros de vida, para que as pessoas tenham a consciência da necessidade de proteger a família, proteger os amigos, proteger todas aquelas pessoas que elas querem contar com uma proteção de segurança no caso de um acidente, de uma invalidez. E hoje um assunto muito importante, né, porque as mãezinhas de primeira viagem, que têm seus filhos autistas, elas precisam de informações de mães que já têm alguma experiência, né? O Levi hoje tem 10 aninhos. Eu queria que você contasse aqui para as nossas internautas como é ter um filho especial. E muito especial, porque eu conheço o Levi, né? E já vi que ele é um menino autodidata, é um menino artista, sim, um menino que canta, que toca, né, Levi? Sim, sim. Um bom dia para os nossos internautas. Bom dia, internautas. Aqui quem está falando é o Levi. Muito bem. Mágila, para mim é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada. Para mim é um prazer, né, estar aqui mais uma vez no programa. E hoje trazendo um assunto tão importante, né, que hoje tem autista em todo lugar, sempre teve, mas sim, é um assunto muito atual, né? Esse diagnóstico é um diagnóstico novo, não tem muito tempo. E para mim é uma honra poder compartilhar da minha vida, da minha experiência. 10 anos, né, só de experiência, mas eu acho que a gente já tem o que contar. E para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando e passando um pouco do que a gente vive no dia a dia para ajudar alguém. Porque eu acho que a experiência sempre tem alguém que precisa ouvir, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui, eu agradeço demais. Olha, prazer é todo nosso. O que acontece, Marina, é que o nosso programa Mágila com você tem justamente essa utilidade, né? Utilidade sim, pública, de informar, de esclarecer, né? E às vezes as pessoas ficam muito inseguras por não ter a informação. Quando nós temos as informações necessárias de uma mãezinha mais experiente, 10 anos é uma vida, né? Já tem muitas experiências nesse sentido. Então, você é a pessoa exata para falar para essas mães hoje. Eu fico feliz, amiga, porque também eu tenho um irmão, né, que teve um diagnóstico com 40 anos. Então, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho o lado de um diagnóstico que veio com 5 anos, que é o diagnóstico do meu filho. Graças a Deus, a gente conseguiu isso logo, vamos dizer assim. E a convivência com o irmão, que veio com diagnóstico só com 40 anos, sofreu muito, né? Porque sim, ele mesmo não se entendia. E, para mim, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né? A história com o Levi, ela iniciou logo no primeiro aninho dele de vida. Ele teve atraso na fala, né? Que foi o que me chamou a atenção, porque sim, eu já tinha filhos antes dele. E eu entendia, eu via que ele era muito inteligente. Eu sou pedagoga de formação, apesar de não exercer. E a gente tem aquela questão da faculdade, né, do que você vê, tem a experiência de ser mãe. E eu via que ele era muito inteligente, ele estava participando de algumas fases, mas que a fala não vinha, sim, a fala atrasava. Então, eu comecei uma corrida contra o tempo para descobrir o motivo pelo qual ele não falava, né? E aí veio a angústia.
Porque, para mim, a maior angústia é não saber o que o filho da gente tem. Porque quando você sabe o que o filho tem, ou o filho, ou um irmão, né, ou alguém que você convive, você sabe que ele é diferente. E você sabe o que ele tem, você passa a tratá-lo da forma correta. Sim. Você passa a poder entender. Tranquilo. Fique à vontade. Me engasguei. Tome aqui uma aguinha Mágila com você. Você passa a entendê-lo de uma forma melhor, né? Até o vocabulário pode mudar. Então, para mim, a angústia maior era não saber o que ele tinha, né? E aí veio a corrida contra o tempo para descobrir. Sim. Nós passamos, para você ter uma ideia, Mágila, eu passei por 5 neurologistas. Nenhum dava o diagnóstico dele. E cada dia essa angústia ia aumentando. Sim. Apesar de eu ver que o Levi era uma criança extremamente inteligente. Então, eu comecei uma corrida também contra o tempo, com os olhos muito abertos, que esse é o conselho que eu dou para os pais, né? Abram os olhos. Porque Observem, né? Observem, abram os olhos, porque o seu filho precisa que os seus olhos estejam abertos. Hoje, é muito comum a gente querer fechar os olhos, né? Eu vejo muito com o passar do tempo, com a minha convivência com pessoas. Tem muita gente que fecha os olhos. Não é nada. O médico disse, o pediatra disse que não é nada e eu vou fechar os olhos. Eu não aconselho que você feche os seus olhos. Pelo contrário, você tem que abrir os seus olhos. Porque o Levi, o resultado do Levi de 10 anos, ele vem de uns pais que abriram os olhos antes do tempo e correram contra o tempo para ajudar o filho. Então, eu me emociono, porque eu fui muitas vezes ao pediatra, né? Logo no início, Levi com 1 ano e um pouquinho, Mágila. Sim. Eu fui, e o pediatra dizia, doutor, ele não fala, ele não balbucia, e ele é muito inteligente, né? Ele não é deficiente auditivo, e ele entende tudo, ele é muito... Tudo que você ensinava, ele aprendia, mas ele não falava. Ele apontava as coisinhas lá. E eu dizia, doutor, me dê um diagnóstico, me dê a guia para que eu leve ele no fono, para ajudá-lo. E ele dizia, não, Marina, o seu filho não tem nada, tenha calma, cada criança é diferente, cada um tem um tempo. E aí, o tempo ia passando. E ainda foi só com 5 anos que se descobriu. Mas eu corri atrás. Então, eu paguei, graças a Deus, com muita dificuldade, mas eu paguei a fono dele, então ele começou um processo, né, de terapia de fono pago, porque eu não tinha guia de médico. Porque poderia demorar muito mais se não tivesse corrido com o fono, né? Iria demorar. Para desenvolver essa fala. Iria demorar, com certeza. Depois eu vi que ele não se equilibrava, ele tinha aquele passão de bebê. Ele grandinho, ele ainda tinha aquele passão, né? Aquele passinho de desequilibrado. E aí eu comecei e paguei a TO para ele. Eu sei que não é condição de todo mundo. Eu também, na época, era muito difícil para mim. Eu com 5 filhos pequenos, morando em Aquiraz, tudo em Fortaleza, né? Sim. Então, muito complicado. Todo mundo tem uma dificuldade. Sem dúvida. E a gente correu. O que eu pude fazer, eu fiz, né? E eu queria deixar aqui também ideias, assim, eu pesquisava na internet, hoje a gente tem o Google que ajuda muito, né? A internet ajuda muito. Então eu pesquisava brinquedos que eu pudesse construir com ele. O Levi, gente, o que me chamou mais a atenção, numa brincadeira com a minha mãe no chão, ela comprou umas letrinhas. E ele, com menos de 1 ano, a mamãe ensinou o alfabeto. E na segunda vez que ela montou o alfabeto, ele montou o alfabeto inteiro. Eu digo, ele não é normal. Não é normal isso. Ele é muito inteligente. Super dotado, né? Ele é muito inteligente. Super tem dotado coisa... de talentos. Sim. Inclusive artísticos, né, Sim, Levi? sim. O que é que você toca, Levi? Eu toco bateria, violão, escaleta e guitarra também. E canta, né, Levi? Sim, eu canto. Então, e a voz linda. Então, assim, a gente começou a descobrir que ele era muito inteligente, Sim. mas ele precisava de ajuda. Eu queria deixar aqui, o seu filho precisa de ajuda, né? Fechar os olhos é fechar os olhos para o seu filho, é fechar os olhos para uma ajuda para o seu filho, para o desenvolvimento dele. Então, eu sempre busquei o melhor para o Levi, né? Cedo eu descobri que o Levi tinha uma habilidade para a música muito grande. E eu costumo dizer, Mágila, tem uma frase que é minha, essa frase é minha, e é o meu lema, né? Eu surfo na onda do autismo, mas eu nado contra a correnteza.
né? E isso é... Nossa, Marina, todo mundo pergunta, Marina, não entendi nada. Como é que tu surfa na onda e nada contra? Eu começava, por exemplo, a maioria dos autistas, eles têm problema com o ouvido, né? Eles têm sensibilidade auditiva. Com o Levi não era diferente, ele também tinha. Então, o que eu fazia? Naquilo que ele tinha dificuldade, eu corria para cima, né? Furadeira. Quem não tem problema com furadeira? Ninguém gosta de... eu tenho certeza, amiga, que você não gosta né, do barulho na furadeira. Verdade. Mas eu trabalhava isso nele. Filho, ó, vem cá, é o carrinho do papai, vamos botar. Eu comecei tapando os ouvidos dele. Depois eu fui ensinando a ele ele mesmo tapar os ouvidos ao invés de sair de cena, né? Sim. E devagarinho a gente foi vencendo. Então, todas as dificuldades do Levi, eu fui vencendo. Quando eu detectava uma dificuldade, eu corria para vencer aquela dificuldade, ao invés de tapar os ouvidos. Quantas pessoas me deram essa ideia? Marina, compra um tapa-ouvido para ele, porque ele botava as mãozinhas no ouvido, né? Qualquer coisa, ele botava a mão no ouvido. Aí a pessoa olhava e dizia, tu devia comprar um tapa-ouvido para ajudá-lo. Eu digo, não, o mundo tem som. É verdade. Aqui onde a gente está, amiga, se você fechar os olhos, você vai ver que existe um som, nem que seja um som de vácuo. E quando você tapa o ouvido do seu filho, você tira o vácuo do seu filho. E como é que ele vai, o futuro dele? E a questão dos perigos, né? Os perigos, como ele vai viver. Cuidado no trânsito, né? Perfeito. As buzinas. E o tempo, amiga, como é que eu vou fazer o que com ele? Eu vou tapar os ouvidos para que ele não consiga. E o futuro? Né? Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai viver? Aí você vai dizer, Marina, mas o seu filho tem nível 1 de suporte, o meu não. Cada caso é um caso. Mas o que eu quero deixar aqui é nada contra, né? Nada contra aquilo que ele tem dificuldade, vai devagarinho, não se deixa vencer pelas dificuldades, vai nadando ali com ele, pega na mãozinha dele e vai com ele, porque uma hora ele vai conseguir. Eu tenho uma amiga que tem um filho hoje de 19 anos. Ele tinha muito problema em passar com músicas altas, né? Aqueles carros gigantescos. Hoje ele passa do lado. Ela nunca desistiu, né? Acho que foi ano passado, ela filmou ele passando e não sentiu nada, né? Então, eu digo isso. Quando eu digo que eu surfo na onda. Eu surfo na onda porque eu procuro saber quais as habilidades que ele tem, qual é o interesse que o Levi tem, né? Em que ele tem interesse, ou seja, qual o hiperfoco do Levi. O hiperfoco do Levi é música. O hiperfoco dele que a gente chama de permanente, é a música. E os autistas, eles têm também o hiperfoco que vai passando com o tempo, sabe? O permanente é para sempre. A gente costuma dizer que vai durante muito tempo. E tem o que fica ali durante um tempo. Né? Passa 2, 3 meses fase, ali. Né? É uma fase, né? Uhum. E ele tem outros hiperfocos. E dentro dos hiperfocos dele, momentâneos, vamos dizer assim, eu não deixo ele quieto, não, né? Eu trabalho com ele. Isso, então o hiperfoco dele atual é Japão. Ele só fala no Japão, né? Nas redes sociais dele, ele quer muito conhecer o Japão, toda a cultura, ele pesquisa, ele vai. Então eu cheguei para ele e disse: você quer ir pro Japão? Quero. Como é que a gente vai pro Japão sem falar? Como é que eu vou pedir uma água no Japão? E aí eu disse, a gente tem que aprender a falar. Um belo dia ele chega para mim, olha para mim e diz, mamãe, olha só o que eu aprendi. E aí ele começou a me falar japonês. Eu disse, nossa, esse menino é muito inteligente, né? Sem dúvida Então, alguma. a gente tem que surfar na onda. Se ele tem hiperfoco... Porque, na verdade, é potencializar, né? Exatamente, incentivar. Se ele gosta de Japão, vai em cima da cultura japonesa, sabe? Se o seu filho gosta de carro, provavelmente, quem sabe se ele não vai ser um engenheiro mecânico, né? Um engenheiro do ITA. Os autistas, eles são muito inteligentes. Sim, sem dúvida. Então, engenheiro do ITA aí, eu não sei. Porque existe muito preconceito, né, Marina? A verdade é essa. Existe, Mágila, existe sim, mas eu nunca quis saber do preconceito, sabe? A gente tem que nadar contra. Então eu nado contra o preconceito, porque eles são extremamente inteligentes. E o que eu costumo dizer é, naquilo que o seu filho, ele é capaz, naquilo que ele tem hiperfoco, naquilo que ele tem interesse, ninguém faz igual. E eu tenho orgulho, sabe? Eu falo assim com orgulho muito grande, porque o Levi, ele estuda numa escola que tem o Centro de Artes. Né? Ele ensina música, é uma escola diferente, porque você não vê muito isso, ensinar bateria, ensinar violão nas escolas de hoje, né? E o Levi está na 5ª escola, nós sofremos com escola. Sim, é né? o que eu ia te perguntar, a questão das dificuldades hoje de encontrar uma escola que venha trabalhar, né, essas necessidades que as crianças têm, né? Tem muita dificuldade, Mágila, porque as escolas são obrigadas pela lei, a verdade no ICRU é essa, eu não tenho minhas palavras, as escolas são obrigadas pela lei a serem inclusivas, pela lei, Sim, né? Mas a realidade é outra. É outra.
E eu também entendo, costumo de ver os dois lados, eu também entendo que muitas vezes elas não têm preparo, Sim. né? Nós, pais, a gente não tem, tu imagina uma escola. Então, para receber um autista, ela tem que ter um assistente ali, muitas vezes em sala, vai depender do nível de suporte, e a escola não tem o preparo. O que eu acho que dói muito para os pais, que eu sofri muito, é porque é deixado muito a clara, sabe? É muito na cara da gente que, assim, você chega para matricular um filho, eu quero conhecer a escola. Vai o mundo todo, Mágila, abrir o tapete, botar tapete vermelho. Quando você diz, eu tenho o meu filho, ele é TEA, né? Ele tem transtorno do espectro autista, imediatamente eles mudam a face e dizem, olha, a gente precisa fazer uma entrevista. Coloca todas né? as dificuldades. Né? É, muita dificuldade. Mas hoje, eu digo o seguinte para você que tem essa dificuldade. Não veja como algo discriminativo, não. Veja como um livramento. Porque se a escola... Porque elas não estão prontas para recebê-lo. Exatamente, sabe? É um livramento em relação a um sofrimento futuro. Porque se a escola está vendo dificuldade em receber seu filho, ela não tem o menor preparo para recebê-lo, né? Exatamente. Então, o Levi está na 5ª escola, ele já vai fazer 3 anos nessa escola. É uma escola que tem essa questão da arte, como eu falei, ensina a música, né? Então, ele é muito feliz lá. É uma escola de cunho grande, o tamanho da escola é gigantesco, vai até o ensino médio, mas é uma escola de olhos voltados como uma escola pequena. Individual também, né? Personalizado. Muito. Porque muito. isso é o que difere no total da coisa, né? Existe um amor, sabe? Das coordenadoras, das professoras, existe. Então, isso é muito importante Sim, também. claro. Levi é muito feliz na escola que ele está. Então, graças a Deus, a gente encontrou que é uma dificuldade geral. Eu também faço parte disso, né? Desse percentual. Mas, assim, o que eu quero dizer para você, não desista. Não se deixe abater. E que as pessoas me perguntam muito assim, Marina, qual foi o teu sentimento? Me perguntam muito, sabe? Qual foi o teu sentimento quando tu soube que o Levi era autista? Gente, de verdade, você pode pensar que é demagogia, mas olha só. Nós voltamos da clínica, da bateria de exames que foram feitos nele, né? De TO, era fono, TO, psiquiatra, neuro, e teve mais um que eu não, terapeuta ocupacional. Então, foram cinco especialidades. Sim. E quando me deram o diagnóstico, estava eu, o pai dele e ele no carro, voltando para casa. Mágila, a cena foi essa. Eu abri o vidro, baixei o vidro, botei o rosto, sabe, assim, para fora, para sentir o vento. Comecei a chorar, olhei para cima e disse, meu Deus, muito obrigada por esse diagnóstico. E a partir de hoje eu vou saber tratar meu filho da forma como ele precisa ser tratado. E que ele merece. Né? E que ele merece. Então, a partir dali, foi tudo vida. Foi vida. A gente começou a ter uma vida diferente, a gente começou a olhar para ele de uma forma diferente. Eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu comecei a seguir pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu tenho. Sabe, ter um filho autista não é destruir sua vida, né? Eu falo, me emociono, ter um filho autista é viver diferente, Sim. né? Ele sabe que ele é autista. Você não sabe, Levi? Sim, sei. Sabe, o Levi sabe. E tu sabe, Levi, que tu é autista? Sim, eu sei muito disso. Sabe. Eu ia perguntar, o Levi, como... Né, Mágila? O que tu sabe? O que é que tu é você Eu autista? sei sabe? cantar, tocar. Eu sei várias dessas coisas, mas a única coisa que eu não conheço é a única coisa que a gente faz, como minha mãe disse. Ela Levi, deixa eu te perguntar uma coisa. O cérebro do autista, ele é o quê? Ele é mais ou menos ele inteligente? é mais inteligente do que os outros cérebros. Perfeito. Então, tudo é a forma como você passa. Sim, né? sem dúvida alguma. Então, eu sempre passei de uma forma bem tranquila para ele, que ele é autista, ele tem um cérebro diferente. Naquilo que ele faz, ele é melhor, né? Então, assim, eu tento ajudar as pessoas e eu queria muito que você entendesse que você precisa olhar de uma forma leve. Se você começar a enxergar o autismo como uma forma leve, você vai ter condição no seu cérebro, dentro do seu psicológico, para tratar isso de uma forma mais tranquila. E você começa a buscar situações, né, mais abrangentes, mais reais, que possam ajudar o seu filho. Sim. Então, é isso que acontece. É como você mesmo disse, tem que ter uma leveza, né? Uma sensibilidade, né? De tratar o assunto.
e não que é uma criança coitadinha, né? Trabalhar a autoestima. E tudo isso é importante não só para as crianças especiais, mas também para todos nós, né? Mas se a gente não trabalha a autoestima, se a gente não trabalha a inteligência emocional, a gente também pode vir a ter problemas, né? Exatamente. Até a depressão. Então, Mágila, e assim, ó, eu tô de mão dadas com ele, sabe? Como ele tem essa questão da música muito latente, né? Ele é autodidata, ele toca 5 instrumentos. Então, o que é que eu faço? Ele aprende sozinho. Mamãe, eu quero um teclado. Não é fácil, tá? Comprar um teclado é caro. O que é que eu digo? Você vai primeiro aprender. Depois que você aprender, a gente compra um teclado. Então, eu sempre coloco uma dificuldade para que ele passe por ela, vença ela, para depois ele receber, né? Porque isso vai servir para a vida, né? Você Tudo. está ajudando a construir. E ele se desenvolver cada vez mais diante daquilo que ele gosta, né? Então, assim, a gente precisa enxergar de uma forma bem real e bem tranquila, sabe? Mágila, o Levi, hoje, quando eu digo que eu ando de mãos dadas com ele, ele faz aula, né, de música, como eu falei. E hoje eu faço canto com ele. Olha, que bem. Né? E ele é bem exigente, viu? Então, assim, ó, ele é o melhor aluno da escola. Ele é o melhor aluno da escola. Gente, ele vai participar agora do festival de música no final do mês. Sim. Mágila, ontem o professor vai tá fazendo com ele uma dupla na escaleta, que eu olhei pro professor e disse, professor, isso não é, peraí, né? É muita exigência, né, não? E quando ele disse, espere. Mas você não pode subdiminuir, né? Não, pois é, o professor olhou, né? Porque a gente tende a querer ajudar, Sim. né? Professor, mas tá demais, isso é muito difícil. Aí ele disse, espere que você vai ver se é difícil. E eu fiquei assistindo e de repente tava ele lá, fazendo uma dupla com o professor, né? Cada um tocando num tom e numa velocidade. Eu digo, gente, ele é muito bom. Né? Então a gente precisa enxergar o nosso filho como uma criança que sabe que é capaz. Na verdade, não pode subestimar, né? Não. A capacidade. Porque tem uma capacidade maior. A questão é que precisa trabalhar isso. Precisa. Essa é a diferença. E mais é dentro da gente. Porque a mãe, ela, independente dele ser autista ou não, a mãe, ela tende a proteger, né? E quando a gente vê uma dificuldade muito grande, a gente quer abarcar. Ajudar. É a questão da mãe protetora, né? Sem querer a gente vai, né? E eu disse, professor, isso aí é muito difícil. Aí ele disse, espere, vamos ver se é difícil. E quando eu olhei, tava lá, ele duelando com o professor. A verdade era essa, né? E eu faço aula de canto com ele, ele é muito exigente. Não sou eu que exijo ele, não. Eu não posso errar nada. Não posso desafinar, né? Então, ele é muito bom naquilo que ele faz. E eu fico muito feliz por isso. E a tendência é apoiá-lo cada vez mais. Se você não pode dar uma escola de música pro seu filho hoje, canta com ele em casa. Mas existem alguns projetos sociais já, né, Marina? Existe, Mágila. Inclusive... A questão é que esses projetos têm que estar pronto com essa visão, né? Mas está. Eu tenho até uma dica para dar. Sim, né? por favor. Existe um projeto que eu sou fã, que é a Casa de Vovó Dedé. Sim. É um projeto conheço. musical da Barra do Ceará. Um projeto assim, gente, ó, de nível altíssimo. Altíssimo. E lá você se inscreve, consegue a vaga. E tem muito autista dando show lá, né? Crianças que têm dificuldade, sei lá, motora, que tá lá e eles ensinam, eles vão. Então, tem possibilidade, você precisa pesquisar, sabe? E ir atrás, porque consegue. A questão é a distância, porque ela ainda está centralizada na Barra do Ceará, né? Então, quem mora para outro lado fica mais distante. Mas, com certeza, se colocar no Google, vai encontrar outros projetos que possam trazer esse lado tão especial que é a arte, né? Tem, sim. E é isso, E aí, Levi, o que é que você gosta lá na sua escola? Eu gosto mesmo de tocar bateria, de tocar violão. Mas eu fico pensando assim, caraca, como a casa de vovó Dedé é legal. Mas a única coisa que eu penso é que eu sou baterista. Sabe? Aquela dificuldade que você sente no seu coração, que você sente assim, ó. Hoje eu vou tocar. Aí quando eu cheguei lá, a minha mãe percebeu que tava eu e o tio Dudu lá. Tocando, né, Levi? Tocando mesmo. Eu fiquei perplexo. Eu não sabia o que falar. É verdade, é verdade. Mas o importante é caminhar e nadar realmente o apoio é fundamental. O apoio da família, né? Total. A gente lida com isso com muita leveza, sabe, Mágila? Uma coisa também que eu queria deixar aqui que eu faço. O Levi nunca teve quarto. Ele nunca foi um menino de quarto. Porque o TEA, ele tem uma tendência a se isolar. Já é muito do TEA isso, né?
E eu nunca, quando eu percebi que ele era diferente, que ele queria se isolar, cada vez que ele queria se isolar, eu botava ele Você dentro da sala, né? socializava. Né? Mas, então assim, ele nunca teve quarto Por sozinho. isso que ele é muito desenvolvido na comunicação. Muito, muito. Ele nunca teve quarto, o menino de quarto, o Levi não. Então assim, ó, ele pequenininho, eu deixava ele no carrinho na sala, botava uma TV, botava ele no meio de todo mundo, chegava o vizinho, chegava, a gente morava em condomínio, ele estava sempre lá. Gostando ou não, então ele se acostumou a viver dentro de uma sociedade de barulho, de pessoas, Sim. né? E hoje ele é um autista que abraça, que beija, que de palco, que ama gente, né? Ele ama gente. Aí Inclusive, você ele não também entende. ama o estúdio, né, Levi? A gente tá até programando um podcast pro Levi. O Levi já tem as redes sociais. Quais são as redes sociais suas, Levi? A minha rede social é. A primeira foi a Levi Batera. Levi Lopes Batera Levi no Lopes Instagram. Batera. Né? Aí, as Foi. pessoas vão lhe acompanhar, com As certeza. pessoas vão me Vão- reacompanhar. Vão É, lhe seguir no vão te Instagram. seguir. E qual é o Facebook do Levi? O Levi, ele não tem Facebook específico, né? Quando a gente posta nas redes sociais dele, do Instagram, já cai no meu. O Facebook cai no meu. Mas a rede social dele, a gente vai montar um canal no YouTube, mas ele ainda não tem. Ele tem mesmo, o que ele tem é TikTok, né? E tem o Instagram, que é Inclusive, Levi tem Lopes Batera. algumas pessoas que fizeram um canal para os seus filhos no YouTube, estão muito bem, né? Muito bem seguidas. E tenho certeza que o Levi também, ele vai ter esse sucesso, porque ele é muito comunicativo. Pode falar, Levi. É porque a cada momento, quando alguém se sente preocupado, eu fico lá pra ajudar. É tipo, verdade. Tipo, Você quando- pode dar dicas, né, filho? Sim, eu dou dicas. Tipo, quando alguém machuca o pé e chora, eu falo assim, eu vou salvar a vida dessa criança. Hoje eu vou salvar a vida dela. É uma coisa ajudá-lo, linda. Né? Pronto, é isso aí. A gente Muito tem que bem. ajudar uns aos outros. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e já nós voltamos com esse assunto, com esse bate-papo gostoso. Até já. Sentir tua energia. Sabe quando as coisas estão fluindo na vida e tá tudo bem? Nós somos especialistas em segurança e felicidade. Mas quando não está tão legal, a gente sabe como ninguém sacudir a poeira. Já que a força tá no nosso sangue. Porque acreditar também faz parte da gente. Assim como cuidar de quem a gente ama. A gente é assim. E tem coisa que é só nossa. Nós amamos as pessoas e suas histórias. Sempre protegemos os nossos para que você possa proteger os seus e aproveitar o que a vida tem de melhor. Viver. Afinal, a vida está aí para ser vivida. O restante deixa com a Capemisa. Capemisa Viva. Seu seguro para o que a vida tem de melhor. Escolher o plano odontológico ideal é essencial para a sua saúde bucal. Veja o que você pode levar em conta. Verifique se o plano cobre uma ampla gama de serviços como consultas, limpezas, tratamentos e emergências. Opte por um bom plano com acesso a uma rede ampla de dentistas e clínicas em vários bairros e locais para a sua conveniência. Pesquise sobre e leia avaliações para garantir um atendimento de qualidade. Escolha um plano que facilite o agendamento de consultas e ofereça um bom suporte ao cliente. Na Unidental, atendemos a todos esses requisitos, nos tornando a sua melhor escolha para cuidados odontológicos. Clique no link da bio e fale com a gente. Vai contar com a sorte de não bater o carro até quando? Já falei, não dá pra ganhar o jogo sozinho. Quando o assunto é proteção, chama o time do Universo AGV para jogar com você. Tem proteção contra roubo, furto, colisão, assistência 24 horas, cobertura em todo o território nacional e ainda te garante 100% da tabela FIP. Pode falar, com a AGV fica até fácil, né? Agora, faz o seguinte, clique aqui, faz sua cotação e bora garantir essa vitória com a gente. Sentir tua energia. Estamos de volta com Mágila com você, dia 9/11. Estamos aqui com a Marina Lopes
seu filho Levi Lopes, falando de filhos especiais do aspecto autista. E quem não assistiu no primeiro bloco tem a oportunidade ainda de continuar ouvindo algumas informações, algumas experiências que a Marina nos passou aqui de tanta importância para aquelas mãezinhas que ainda não têm essas informações, não sabem lidar no dia a dia, como agir e como ajudar seus filhos. Então, Marina, você como uma mãe super preocupada, uma mãe dedicada na vida do seu filho, a gente fala por estarmos aqui, né? Estamos em vida trabalhando isso. E aquela preocupação que eu acredito que todo pai, toda mãe tenha, na sua ausência, quando nós não estivermos mais aqui, né? Quem é que vai ficar como tutor, quem é que vai cuidar, se ele vai ter a mesma vida que ele tem hoje, com uma boa escola, com um plano de saúde, todas as garantias, né? Então, aí onde entra a importância do seguro de vida? E o que é que você diz nesse aspecto? Aí é que entra mais ainda, né, a importância, porque todos esses custos, esses amparatos médicos são muito caros, né, Marina? Muito. Mágila, é muito pertinente essa pergunta, né? Uma das coisas que eu mais me preocupo é com a minha falta, né? Como vai ficar o Levi? Porque os meus outros filhos já são adultos, já fazem faculdade, então eu acho que eles não deixam de ser minha preocupação, mas eles iriam viver mais tranquilos do que o Levi, né? Uhum. Então, existem situações em que você pode diminuir essa preocupação em relação à parte financeira, porque a parte emocional não tem o que fazer. A mãe falta, ele vai sofrer, ele vai sentir muito, mas eu acho que a gente pode amenizar, né, ali entre aspas, pelo menos diminuindo o sofrimento dele, né? Que é, por exemplo, hoje ele estuda num colégio bom em Fortaleza, imagine a minha falta, a primeira coisa que pode acontecer é tirar o Levi da escola, né? E aí existe um seguro hoje que você contrata para que você deixe uma herança em dinheiro para o seu filho, né? Que é o seguro de vida. Que então, não entra para inventário. Não entra. Que não tem burocracia, que se recebe logo. Muito rápido, tudo isso, né? é muito importante. A Capemisa Seguradora, por exemplo, que é essa que a gente passou a propaganda, é uma seguradora que indeniza em 3 dias, né? Eu costumo indenizar lá, a gente indeniza com 24 horas, no mais tardar 3 dias. Então, para mim, saber que eu posso faltar a qualquer momento, me tranquiliza imaginar que pelo menos a vida dele financeira não vai mexer, sabe? Vai continuar. Não vai cair o padrão de vida que ele tem hoje, né? Não, vai não. Então ele pode continuar no colégio, ele pode continuar nas aulas dele de música, sim, né? Então é muito importante. E o mais legal, mas é que não é caro, né? Sim, as pessoas têm um preconceito em achar que seguro de vida é caríssimo, né? Que ninguém pode pagar. Mas aí você sempre paga de acordo com o seu bolso, a realidade financeira, né? Quem não pode deixar R$1 milhão, pode assim ajudar a família deixando R$100 mil, né? E o valor é bem proporcional ao que se deixa de benefício. Para quem não estava ainda no primeiro bloco, nós estamos aqui com a Marina Lopes falando sobre crianças especiais, e o Levi está aqui conosco no estúdio para vocês verem o quão benção é o Levi, um menino artista, um menino autodidata, e nós estamos falando sobre as questões do seguro de vida, que para quem também não viu o último programa, Mágila com você, que falamos só sobre a Capemisa, que é uma seguradora de renome no mercado e bastante antiga, nós hoje estamos voltando com esse assunto porque sabemos da importância que é proteger famílias. Que, ao meu ver, quando nascesse um filho pequeno, a família já deveria correr e pensar nisso, porque o dia de irmos ninguém sabe, né? E as crianças continuam tendo as mesmas necessidades. E quando se tem um filho que tem o aspecto autista, ele tem umas necessidades até maiores, né? Sabemos disso, que ainda é muito caro manter um filho dentro das necessidades que ele tem, né? De fono, até um pedagogo na escola que tenha mais atenção, e isso entra para o lado financeiro, né, Marina? Com certeza. É caro, né? A gente dá tudo que eles precisam, a gente não consegue. Mas eu queria chamar a sua atenção para que você comece a pensar que a sua falta, né,
a sua ausência vai fazer muita falta. E isso pode ser superado, né, substituído com o seguro de vida. Hoje você faz um seguro a partir de R$30, né, muito barato, pelo benefício é R$30, tão grande. Ninguém faz nada hoje com R$30. Hoje, R$30 nem uma pizza é mais, né? É. Você não compra uma pizza com R$30. Então, R$30 por mês. Aí as pessoas dizem, eu vou juntar dinheiro, eu vou colocar R$50 por mês. E se isso acontecer dentro de um ano? Você formou o quê? R$600. R$600 vai dar para manter o seu filho naquela escola que ele estuda, pagar o plano de saúde, pagar o plano odontológico. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, imagina, eu posso pagar a primeira mensalidade. Por exemplo, eu posso colocar R$50 no banco, pegando o seu exemplo, agora, e sair daqui e morrer. Eu só tenho R$50. O seguro, se eu fizer agora, né, a pólice emitida, eu já posso morrer agora. Então, é muito diferente, né? A cobertura, ela é muito mais eficaz. Sem dúvida alguma. Pelo menos aqueles primeiros anos, de acordo com o benefício, a família fica, que vai, no caso, o tutor, né? Vai ficar tranquilo, porque hoje é muito comum, né, Marina, as famílias serem assim, o pai e a mãe trabalham. Então, na falta de uma renda de uma das pessoas, o orçamento fica totalmente comprometido. Totalmente. Né? Totalmente. Se você mora numa casa de aluguel grande, aí você vai ter que mudar daquela casa, né? A casa já estava toda adaptada, às vezes você tem um filho que também tem necessidades especiais, uma cadeira de roda, e aí você vai ter que mudar para uma casa menor. Se a criança estudava na escola particular, vai para a escola pública. E com seguro de vida, você pelo menos diz, não, pelo menos a condição de vida que ele tem não vai mudar. Com certeza, ele não vai se separar dos coleguinhas da escola. A questão ele da não vai... sociedade, a sociabilidade que ele tem com os colegas. Exatamente. Né? Imagina, perde a mãe, ainda perde a escola, perde os amigos, perde, né, o dia a dia totalmente transformado. Muda até de trágico bairro, né? demais. Muda né? até de bairro. Muda, com certeza. Quantos estão aí em escola pública? Nada contra a escola pública, tem escola pública de ensino excelente. Mas mesmo que você tenha que tirar dessa escola por conta que você mudou de casa e mudou de endereço para outra, independente de ser público ou não, já causa um transtorno para o seu filho. E a dificuldade que você disse que passou para poder encontrar uma escola do qual hoje ele esteja feliz, imagina mudar de novo dessa escola que ele hoje gosta. Perfeito. Né? Você colocou uma grande dificuldade para a criança. Né? Muito bem colocado. Hoje ele está super bem. Imagina amanhã, eu tenho que trocar o Levi de escola e arranjar uma escola que ele se adapte como hoje. Sim. É difícil, né? Levi, lá na escola de música, o que é que você mais toca e o que você gosta de tocar? Eu vou dar só um testemunho. A tia Mágila te perguntou o que tu gosta de tocar na Eu escola gosto mesmo de tocar bateria, porque a bateria ela faz um som de beat. Como ele diz, é irado. Sim. É muito irado a bateria. Porque a bateria, muitas vezes, quando você toca, a bateria ela faz um som tipo. Ela faz tipo um beatbox. É verdade. Que legal. Ele toca muitos instrumentos, mas o que ele mais gosta é da bateria. Né? Ele volta e meia, ele volta para a bateria, né? Corre e volta para a bateria. Então, Levi, eu estou aqui aberta para você, o meu programa Mágila com você. Sim. Vai estar sempre aberto no dia que você queira vir. Tia Mágila, eu quero vir no programa. A gente dá um alô para os nossos internautas. Sim. E muito obrigada por você ter vindo. Marina, poderíamos falar horas, né? Porque é um assunto tão importante na sociedade, né? Tão importante da gente passar. E eu sei que você tem muitas experiências, mas o nosso tempo é curto. Mas eu te agradeço por a sua vinda, ter trazido o Levi a meu pedido. Gostei muito de você estar aqui. Para mim é um grande prazer. Deixa suas redes sociais para as pessoas que quiserem te acompanhar, quiserem conversar com você. Na hora, eu fico muito honrada de poder estar aqui falando desse assunto, né? Sim. Da nossa vida, poder expor um pouco. Eu gosto muito disso, porque eu acho que pessoas precisam, né? E as nossas redes sociais, a minha particular é Marina S. Lopes, _C, e a do Levi é Levi Lopes Batera. Né? Se você quiser falar comigo, fique à vontade. Né? É um prazer muito grande poder compartilhar da minha vida com você. Não hesite, entra no direct, pode mandar a mensagem que você quiser, a gente vai conversar, o que eu puder ajudar. E eu fico muito feliz. O Levi vai voltar, Mágila. Qualquer dia a gente volta para ele tocar, né? Muito bom. Trazer um instrumento, né, Levi? Para mostrar para as pessoas o quanto você é habilidoso na música. O quanto eu sou habilidoso em tocar bateria, violão, escaleta, guitarra e etc.
Pronto, é verdade. só isso. Obrigada, viu, gente? Só isso, Foi um gente. prazer estar aqui, Mágila. Obrigada pela vinda de vocês aqui no programa Mágila com você e até a volta, se Deus quiser. Agora nós vamos aqui no estúdio, gente, vamos chamar a Silvana Ribeiro, que ela vai falar um assunto muito especial, a linha de crédito para MEI e microempresas. Seja bem-vinda, chegue aqui aos estúdios, Silvana. Então, Silvana, diga aí o que é que nós temos hoje para os nossos internautas de especial. Eu tenho certeza que você trouxe assuntos muito relevantes, muito esclarecedores, hein? Bom dia, Silvana. Ok, bom dia, Mágila, bom dia aos internautas. Nós hoje estamos aqui para tratar sobre as linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores, conforme você falou. Esta será a nossa temática hoje. Excelente assunto. Tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor para os nossos internautas. Então, Com diga aí, quais seriam essas linhas de crédito que os internautas que têm MEI e microempresa precisam hoje? Ok, vamos lá. Pessoal, primeiramente eu quero só finalizar na nossa última conversa, no Silvana. Com Silvana Ribeiro, nós tratamos aqui da questão dos MEIs, né? Então, nós trouxemos várias informações sobre os microempreendedores individuais, tá? E teve um ponto que eu disse, poxa, eu esqueci de falar, que um microempreendedor, ele pode ter até um funcionário, tá? Essa informação eu não tinha passado para vocês, tá? Mas todo tempo é tempo, porque as pessoas já estão acompanhando o nosso programa todo sábado, a partir das 11 horas, e com certeza hoje eles estão pegando essa informação, Silvana. Exatamente. E além disso, nós temos a questão da credibilidade, tá certo? Quando nós temos a formalização do nosso negócio, o nosso CNPJ, o empreendedor, né, que eu estou falando aqui daqueles que são bem pequenos, que são os microempreendedores individuais, que às vezes as pessoas podem pensar que não tem, como é que eu posso falar, vantagens em ter o seu negócio formalizado, mas conforme eu já havia falado, além dos seus benefícios previdenciários, nós temos a questão de você ter um funcionário e a questão de, por você ter o seu CNPJ, você ter mais facilidades para acesso ao crédito, que é exatamente esse tema que nós vamos estar abordando hoje, a questão dos serviços financeiros que os pequenos podem ter, tá? Então, a primeira linha de crédito que nós vamos falar aqui, tá, que foi lançada pelo governo federal, Mágila, o Pronamp, tá certo? Então, o Pronamp é um tipo de linha de crédito que foi disponibilizada que foi disponibilizada pelo governo federal, tá certo? E vários bancos atuam com a linha de crédito do Pronamp. Então, é uma parceria que foi feita. Exatamente. O recurso vem da União, tá? E os bancos disponibilizam esses recursos para os empreendedores, para os empresários. Desde o MEI até o pequeno e médio empreendedor, tá certo? Então, o que é que ocorre? Quando você tem a questão do Pronamp, tá? Que é uma questão dos juros, taxas de juros menores. Além disso, esses recursos disponibilizados no sistema financeiro para os bancos, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Itaú, Bradesco, esses recursos são garantidos para os agentes financeiros pela própria União, tá? Então, ele tem o FGI, o Fundo Garantidor de Investimento. Então, por que os bancos têm uma maior facilidade de
passar esse recurso para o pequeno, porque quem vai garantir que o banco não terá prejuízo, tá, em nenhuma operação, é exatamente o governo federal, através do FGI, que é esse fundo garantidor de investimento. E tem um detalhe, pessoal, que aí vem a questão do Pronamp e de várias linhas de crédito, que o empreendedor, ele precisa, é necessário que ele emita notas fiscais, tanto referente às vendas que ele tenha, quanto com relação à prestação de serviço. Porque de que forma que os bancos, qual é o critério para o banco disponibilizar o recurso para os empresários, micro e pequenos empresários? É de acordo com o faturamento do empreendedor. Portanto, digamos que um MEI teve um faturamento de R$80 mil. O banco irá disponibilizar até 30% do faturamento. Tá certo? Então, esse é um teto. Poderá ser aumentado, mas, via de regra, o teto é 30% do faturamento do ano anterior. Tá certo? Então, tu tiveste um faturamento do ano anterior, você já vai ter a possibilidade de pleitear um empréstimo, um financiamento do banco de até 30% do seu faturamento. E só complementando essa informação sobre o Pronamp, é que tem um diferencial com relação às empresas que tenham mulheres na sua administração. Vamos imaginar que você tem uma sócio, a sócia majoritária é uma mulher, a sócia administradora é uma mulher. Esse teto que eu falei ali, de até 30% do faturamento, se as mulheres estão à frente naquela empresa, o que é que acontece, pessoal? Essa margem é aumentada para 50%, ok? Então, vai passar para 50% do faturamento se a empresa... Ou seja, é uma forma de incentivo para que as mulheres estejam na liderança. Não sabia disso. Muito algo, boa informação, viu, Silvana? É Silvana? algo que a gente sempre está tocando aqui nesse assunto das mulheres. Mas quem criou isso foi o governo do Estado? Não, o governo federal. O governo federal, né, que é o Pronamp, tem essa diferença com relação à liberação do recurso de até 50% do faturamento se tiver mulher à frente como administradora, essa coisa. Maravilha. Tá? Então, obrigada, governo federal. Que as mulheres têm que, né, tem que ser incentivado, porque, via de regra, quem está à frente das empresas, tradicionalmente, quem vinha à frente eram os homens. Então, quando Sim, você hoje a realidade é outra. quer estar mudando, tem que incentivar essas mulheres a empreenderem cada vez mais. Então, esse tipo de incentivo é muito bom. Então, eu digo para quem está empreendendo e que precisa de crédito, busque no banco onde você tem relacionamento, busque saber se eles estão com recursos do Pronamp. Caso eles tenham o Pronamp, aí eles vão te falar o passo a passo, como é o procedimento para que você entre com a possibilidade de conseguir, porque é um financiamento diferenciado, ok, Mágila? Ok. E aí, vocês querem saber de outro banco estatal que também disponibiliza recursos, inclusive para os MEIs? Nós temos o BNDES. E, às vezes, a pessoa, o empreendedor, não sabe. Que é mais conhecido como Banco do Nordeste. Não, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Você não vê a agência do BNDES. Sim. Por quê? Por isso que eu achei que era o Banco do Por Nordeste. que você não vê? Porque o BNDES, ele envia recursos para os bancos, digamos assim, credenciados, que operam. Tá? Os bancos, tipo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB, eles são intermediários. Tá? Nós não temos a agência do BNDES, mas os bancos, alguns bancos possuem recursos do BNDES. Então, para você acessar, você precisa chegar no teu gerente e perguntar, olha, vocês têm aqui
trabalham com recursos do BNDES. Por quê? Porque também é diferenciado. Você vai ter um juro diferenciado, um período de carência. Então ele acessa através do banco dele, ele não vai atrás do BNDES, não é isso? Não. Do banco dele, alguns bancos, né? Por exemplo, eu anotei aqui, quem é que trabalha com recurso do BNDES? O BNB, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Sicredi, tá? Que é uma cooperativa de crédito. Então, essas instituições financeiras, elas operam com recursos do BNDES e atende desde o MEI, pessoal, porque às vezes a gente achava que o MEI não... Né? Porque acesso a crédito, normalmente, nós tínhamos a ideia que só era para o grande, porque tinha que ter garantia, e etc. A questão de ter patrimônio, né? Exatamente, mas agora isso aí está mudando, porque o governo estudou outras formas de que o empreendedor possa resolver essa questão das garantias com o banco, e o governo está atuando como facilitador dessa questão. E em relação a limite, Silvana? Bom, limite de valores, né? Bom, a questão do MEI é até 21. Eu anotei aqui a questão do MEI até 21 mil, tá certo? Esse do BNDES, até 21 mil, porque o faturamento do MEI, como bem sabemos, ele está limitado a 81 mil anual. Tá? Você havia falado no programa anterior. Então, é um faturamento baixo, e aí ele pode acessar até 21 mil. Então, esses recursos do BNDES, eles podem ser disponibilizados para MEI, para caminhoneiros também, tá? Desde que ele tenha MEI, que o caminhoneiro tenha MEI. E assim, o caminhoneiro, ele tem um cadastro também todo diferenciado, tá entendendo? Os caminhoneiros, lembra até aquela época que eles tiveram para receber um auxílio, os benefícios, um cadastro como caminhoneiro. Então tem essa questão aí, que não necessariamente ele tenha que ter MEI, mas é um tipo de cadastro que eu não sei bem qual é, como caminhoneiro, que ele é caminhoneiro. E aí ele pode acessar, mesmo que ele não tenha MEI, mas pelo fato de ele ser caminhoneiro, aí ele pode acessar essa questão aí, tá certo? Então, tem essa linha de crédito para os empreendedores pequenos, micro, pequenos e médio empreendedores. E para finalizar essa questão do BNDES, se você tem interesse, você procura no Google a cartilha de acesso ao crédito do BNDES para micro, pequenas e médias empresas. MPME do BNDES, tá? Então, eles têm uma cartilha no próprio Google, canal MPME. Procura no Google, que aí você vai acessar essa cartilha, que tem todas as informações com relação às formas para você acessar linhas de crédito via BNDES, certo? Certo, pode continuar, Silvana. Ok. As informações estão muito relevantes. Tenho certeza que nossos internautas estão gostando bastante de todas as informações que você está trazendo, programa a programa. Então, quem não assistia e passou a assistir a partir de hoje, essa é Silvana Ribeiro, ela é contadora, e ela está aqui para passar as informações para os nossos internautas de como o empreendedor individual, o que ele precisa, como ele pode garantir créditos, como é que ele pode abrir essa sua microempresa. Então, a Silvana está fazendo esse trabalho até social, né, Silvana? Porque as pessoas não têm muito essas informações no dia a dia, né? Verdade, e de uma forma personalizada, de uma forma individualizada. Podem até procurar alguns órgãos, mas não tem esse mesmo atendimento de você estar esclarecendo tão assim, de uma comunicação tão clara, objetiva, como você está fazendo aqui no programa Mágila com você, não é isso, Verdade. Silvana? E acontece algumas vezes de o empreendedor, o empresário, não ter essa informação. Porque, no caso, o Pronamp, que foi aquela primeira linha de crédito que eu falei, inclusive até foi mais divulgada nos meios de comunicação. Todavia, essas questões aí de linhas de crédito via do BNDES, essas aí já não são muito publicizadas, tá? Então, é importante que a gente venha tocar nesse assunto. Agora, os pequenos também sabem que um grande parceiro dos MEIs, dos micro e pequenos empresários, é o SEBRAE,
tá? Então, via Sebrae, você também pode acessar, ter mais facilidade ao crédito. O Sebrae está com um programa chamado FAMP, tá? O que é o FAMP do Sebrae? É um fundo de aval para micro e pequenas empresas. Ou seja, fundo de aval, seja um fundo garantidor. É aquela situação que eu falei antes. Muitas vezes o empreendedor tem dificuldades com garantias. De repente, tu é um empreendedor, uma empreendedora e não tem como dar garantia ao banco, tá? Então, esse programa, o FAMP do Sebrae, tá? Ele garante até 80% do valor que você vai solicitar para o banco, certo? Então, aí, de repente, tu é correntista do Banco do Brasil. Aí você vai se informar com o gerente. Olha, vocês estão atuando com esse fundo lá do Sebrae, o fundo da micro e pequena empresa, com o FAMP. Aí ele vai te dizer, porque alguns bancos estão em parceria aí com o Sebrae, conveniados com o Sebrae, e aí já irão estar disponibilizando esse fundo de aval, tá? Então, na verdade, não é o Sebrae que irá disponibilizar o recurso, tá? Ele é parceiro, mas nesse outro quesito, que é na questão de ser um fundo garantidor, um avalista do crédito do microempreendedor. Obviamente que o banco, tá, ele vai analisar toda a questão cadastral do cliente, porque eu vou abrir um parêntese para falar aqui com relação à responsabilidade, o estudo que o empresário, a empresária deve fazer para receber esse recurso, tá? Então, ele tem que avaliar se realmente precisa do recurso. E aí, se realmente precisa, aí busca, no caso, o FAMP. Olha, Silvana, mais uma vez quero te agradecer pela sua presença. Cadeira cativa aqui todo sábado no programa Mágila com você. O que é que nos espera o sábado que vem, Silvana? Você já preparou alguma pauta? Sábado eu estou pretendendo trazer aqui sobre empreendimentos coletivos femininos, tá? Formas de empreendimentos coletivos. Quais são as formas das mulheres se organizarem e constituírem uma empresa, tá? Qual o caminho, quais os tipos de empreendimento e onde é que elas podem conseguir apoio para tal. Excelente. Então, as nossas internautas, as mulheres que nos acompanham, nossas redes sociais. Qual é a sua rede social, para quem não te conhece ainda, Silvana? @Silvana Ribeiro Oficial. Esse é o meu Instagram, tá certo? Qualquer coisa, podem passar um direct. E o nosso e-mail é silvana.ribeiro.costa@gmail.com. Maravilha, eu quero te agradecer muito por esse tema que você nos trouxe hoje. Tenho certeza que as nossas internautas ficaram muito bem esclarecidas. E eu quero também aproveitar e mandar um abraço para minha amiga e também esteticista, especialista em sobrancelhas, ela que atua tanto na parte da beleza, do cosmético e dos cuidados especiais. Aí a diferença do tratamento que eu finalizei hoje, eu trouxe aí o resultado notório, apenas uma sessão. Já tive aí o crescimento dos fios de uma forma sobrenatural. As pessoas ficaram super felizes com esse resultado. Eu também, principalmente eu, porque ela está cuidando aí, elevando a minha autoestima. E eu estou mostrando aqui para vocês, ao vivo, de que realmente vale a pena você se cuidar e buscar profissionais que façam isso da melhor forma possível. Não só com o serviço, mas também com os produtos de boa qualidade e também com todo o amor que ela, sim, me passa e como passa para todos os seus clientes. A Everlândia, ela fica na Bezerra de Menezes, o número 271, sala 907, no bairro São Gerardo. E ela também trabalha, ela também trabalha como esteticista. Ela não só faz sobrancelhas, tá? Não faz só o design de sobrancelhas. Então, cada um aí tem uma sua necessidade e pode procurá-la.
Aí o slogan da Everlândia é elevando a sua autoestima. Então, gente, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui conosco no Mágila com você. Espero que sábado que vem vocês possam estar juntinho, coladinho conosco, nos assistindo. E até sábado que vem, se assim Deus permitir. Um abraço, até mais. Eu quero te encontrar, tô numa agonia, corpo doido pra banhar, sentir tua energia.